A gente está aqui na Lagoa da Conceição, em Florianópolis. É a minha cidade do coração. Não nasci aqui, mas me considero muito daqui, porque é muito da minha história. E hoje a gente está indo visitar uma amiga que eu já conheço há muito tempo, que tem uma casinha, coisa mais linda do mundo. Olha essa cabana daqui, Lica. Uau, ela é mesmo uma cabana dos sonhos, hein? Olha lá o trânsito. Fica olhando. É um ônibus mesmo, público. Olha só como essas cortininhas com as folhas das bananeiras, elas dão um charme incrível. Você tem uma prainha, Lica. Você tá achando que ela botou uma pitanga? Não, aqui é uma cerâmica. Da cabeceira eu fiz ela de palha. Uau! E a parede, que era parede, virou vidro. Eu sabia que era incrível, mas eu não sabia que era tanto. Hoje nós vamos conhecer a cabana da Lica, na Lagoa da Conceição, em Florianópolis. Acabei de chegar aqui na casa da Lica, que na verdade é uma cabana na beira da Lagoa da Conceição. E pelo que eu conheço da decoração dela, hoje todo mundo aqui vai aprender e muito sobre como decorar e deixar a casa com muita alma. Eu vou colocar a máscara aqui para entrar e aí para ela ficar sem máscara, eu fico de máscara o tempo todo distante e a gente vai entrar. Lica! Eu vou virar a câmera. Olha o portalzinho da casa, você já começa a ver. E ela é pra baixo, vocês estão vendo? Vou bater aqui, ó. Ei! Que saudade dessa voz! Ai, Lica! Ai, que maravilhosa! Já cheguei gravando, você viu que eu tô demais? Porque eu testei hoje negativo. Ai, maravilhosa! Mas a gente pode dar um abraço, Lica? Claro que pode! Que saudade que eu tô! Bem-vindo ao meu mundinho de volta, né? Eu já contei pra todo mundo, não foi, gente? Eu já contei pra todo mundo que você é minha referência. Ai, querido! Depois de tanto viajar, depois de tantos honra. anos... Depois você me conta no final do vídeo se eu não tô certo. Nossa, isso é uma honra, né? É um privilégio pra mim ter ele aqui na minha casa. Olha essa cabana daqui, Lica. Que incrível! E a gente já começa pelo deck, que é... todo aqui muito tudo, ligado à natureza mesmo, né, tudo Lica? ecologicamente correto, cuidar da Tá escada. tranquilo. Olha aqui a cabana que nós vamos entrar, que é realmente... A gente já se sente abraçado na entrada, Lica. Já vou te dando esse retorno. E não é só pela casa, não. É por essas... Chicão. Nutella. Adivinha Nutella e qual que é a Chicão. Nutella? E o Chicão, que lindo. Chicão, nosso parceiro. Uau. Aqui a gente entra pelo quarto, né? Já pelo segundo andar. A gente procurou aproveitar o terreno máximo que podia, um terreno super pequenininho. A gente procurou ter maior volumes, mais espaço interno na casa, e aí tentou explorar o máximo que podia o entorno, com escadas externas, para poder ter mais ambientes dentro da casa, né? Então a gente entra pelo quarto. Uau, e não é Entra pelo qualquer segundo andar. entrada não, gente. Olha a Lica entrando dentro dessa casa. Ah, querido, vem, tu que é bem-vindo aqui na nossa casa, Lu. Muito Na nossa obrigado. cabana, né? Ai, que delícia. Uau, Bem-vindo, ela é bem-vindo. mesmo uma cabana dos sonhos, hein? A gente tá, gente, localizado na Lagoa da Conceição, mas é um cantinho muito especial da Lagoa da Conceição, né, Lica? Onde que é aqui? Aqui é o Canto dos Araçás. É um lugar bem idílico, bem reservado. Poucas pessoas conhecem. É famoso pelo luar. Aqui na frente nasce, a gente tem o nascer do sol e o nascer da lua. Uau. E o luar dos Araçás é cantado e em verso, em poesia, em música. É um lugar super especial. Olha, gente, não tem ninguém melhor para apresentar a cultura da nossa ilha aqui como você, viu? Eu sou apaixonada pela nossa cultura, pela nossa história, me inspira muito em tudo que a gente faz, esse lifestyle que a gente vive aqui é muito verdadeiro, assim, eu acho que e na simplicidade a gente encontra muita coisa, que é o que a nossa história oferece. Você sempre valorizou isso, é uma coisa que eu sempre me lembro de você nas viagens. Lica, nós estamos gravando, né? Queria falar para você, eu sempre me lembro de você nessas viagens pelo mundo que eu vou. Eu querido. Sempre encontro assim, olha quem tem um olhar assim. Nossa, isso que maravilha, que muito bom legal. saber, só de saber que você está tá pensando registrado. em mim lá do outro lado do mundo. Sim. E é onde, na verdade, eu costumo dizer que eu fui formada pela Escola da Vida, que eu abandonei a faculdade para morar fora e morei muitos anos no exterior, em vários lugares. E foi essa minha formação, das minhas vivências, da minha vida que eu levei e
me descobri no meu trabalho vivendo assim, buscando essas inspirações nos lugares. Olha a nossa música aqui. E como ela comentou, a gente está começando pelo quarto. E quem já me conhece sabe que eu estou de boca aberta enquanto eu falo, né? Porque são tantos detalhes. A gente subiu elas retas, as paredes que eram nesse formato de triângulo, assim. E aí a gente teve esse volume aéreo que nos permite... Essa parte de cima não tinha? Não, ela tinha. Já Só tinha. que a parede ela era assim. E agora a gente tem a parede assim. Assim, né? entendi. Então isso me deu um espaço aéreo tremendo. O pé direito do meu quarto tem 3,90. Uau! Só do quarto já são 3,90. É verdade. Porque a gente subiu ela, continuou subindo ela, entendi. Como ela estava, só que com paredes retas. Com paredes retas. E aí a escada, eu não tinha um segundo quarto e nem um segundo banheiro. Hoje a gente tem 2 quartos e 2 banheiros completos em cima e embaixo. Onde era o espaço da escada, a gente, com a ajuda de um amigo, uma dica de um amigo querido, nosso arquiteto, Giovanni Bonetti, ele deu a sugestão de a gente fazer a escada por fora. Ficou linda aquela escada. E aí, só que aí tem 2 portas, uma que fecha o andar de cima e outra que fecha o andar de baixo. Que interessante. Porque a escada é por fora. Meu marido é um engenheiro, assim, talentosíssimo, ele ama trabalhar com a natureza, ele tem uma empresa de gestão de projetos de meio ambiente, então a gente fez tudo ecologicamente correto, tudo, desde a parte de saneamento, de esgoto, a madeira certificada, tudo super, sabe? Isso pra gente é um prazer fazer, uma inspiração, né? Certa, né? É muito bom. Então é tudo de madeira, a casa. Ó. Casa com alma é isso, a gente tem que pôr a nossa alma, né? Exato. Então as fotos, por exemplo, é uma foto que eu tirei do meu celular. Sério? Nas Bahamas, em Exumas, que pra mim é uma das águas mais lindas do mundo. É a água das Exumas. Então aqui a gente tem foto das Exumas, tem da Sardenha, da água da Sardenha. E tudo você tem tirou? Tem foto da água da Sicília, da Grécia. Que legal, são águas. Olha que interessante, gente. Aqui ela fez então esse tríptico. E você colocou essas 2 arandelas de palha. De onde são? Da Bahia, dos índios da Bahia, ali da região de Trancoso. Que máximo. Aí a cabeceira eu fiz também. Ai, que linda. Handmade, né? A cabeceira eu fiz ela de palha, ó. Uau, palha com tecido. O tecido ele tá só jogado ou ele tá fixo? Ele tá fixado fixo em cima da palha, para dar um charme. Eu gosto muito de listras. Eu tenho coleção de sacos, aqueles grain sacks antigos de cereais, de listras. Então tem toda uma história com as listras. Olha que linda, então, gente, essa cabeceira. Ela já era uma cabeceira que você forrou de palha ou você mandou fazer ela? Eu tenho uma equipe de cenografia que faz pra mim, pros eventos, né? Então eu trouxe gente, vocês estão na casa certa, inclusive tá aqui o Instagram dela pra vocês já começarem a seguir ela, tá aqui embaixo. Se alguém for seguir, tem que até atualizar lá. Pode atualizar que você vai receber. Eu tô no Instagram, mas vou botar umas fotinhos novas. Você sabe que muita gente vai te perguntar muita coisa, inclusive eu quero falar sobre... Qual a dica que você dá para arrumar uma cama tão bonita assim? Eu dou dica de usar tecidos naturais, se der orgânicos, né? Mas esse aqui é algodão, né? Esse aqui é linho puro. O linho por si só já veste, né? Dá aquela sofisticação, né? O chique simples, assim. E aqui você trabalhou com elementos dos eu corais usei os corais. Na verdade, eu tinha no meu acervo Então, o negócio é ter acervo bonito, gente. Quando falar usei do meu acervo, já era lindo. Mas atrás de você tem uma coisa que tá me chamando muita atenção. Olha só como essas cortininhas com as folhas das bananeiras, elas dão um charme incrível. Isso aqui é uma cortina super... Também a minha costureira que fez. É uma palhinha que a gente compra em metro. Ela costurou e a gente colocou com uns liozinhos, né, de metal que não enferruja. Mas olha que lindo que fica, né? E é super simples, é uma dica para as pessoas fazerem. Ela funciona que nem um blackout à noite. Então eu baixo, ela fica escuro. E aqui também, como tudo é vidro, eu fiz uma cortina de blackout. Entendi. É só tipo cortina de teatro e à noite a gente solta. Gente, e por falar em teatro, vale a pena a gente voltar para essa cena de teatro mesmo, porque ela tá falando aqui da aqui cortina. Acordar de manhã nessa vista aqui é uma dádiva. Uau. A gente agradece todos os dias. Agradece todos os dias mesmo, Lica, porque é lindo e realmente ela deu a moldura, né? Que essa paisagem merece. Já existia aquela parte de cima de vidro? Já existia ela inteira de vidro pequenininha, né? Aí agora ela tá toda... Essas paredes aqui eram de madeira, a gente fez. Entendi. Tudo vidro, abriu janelas para poder também ter essa amplitude assim no meio da natureza, né? O seu quarto, na verdade, quando você abre a porta, que também é porta camarão, ele
você tá na Tá lagoa. na lagoa. Tá Você- dentro da lagoa, na lua cheia. Ela não é A nenhuma lua janela, é uma entra, porta. ilumina tudo aqui. O quarto fica todo iluminado com a luz da lua. Uau, A lua fica aqui na frente, ó, Luffy. que incrível. E aqui a gente tem uma figueira centenária, que é a árvore símbolo da ilha. Aliás, a árvore símbolo é o Garapuvu. Mas a figueira centenária, que é da vegetação nativa, Aham. tem na Praça 15 também, que é a Sim, nossa sim. figueira famosa, que tem que dar 7 voltas para nunca mais deixar de vir a Floripa, né? Eu tenho o privilégio de ter uma figueira centenária no meu terreninho, na lagoa. E ela é, para mim, eu digo, ela é a alma do lugar, assim. Ela faz parte do lugar e é minha amiga. Eu, quando morava aqui sozinha, antes de estar casada, eu acordava e abraçava ela e beijava todo dia. Que tal essa mesa de centro? Ah, isso é bacana. Olha contar. isso. Eu ganhei essa tábua, é uma tábua que ela foi encontrada no fundo, ficou muito tempo no fundo do mar. Isso aqui é o bichinho, é uma broca marítima que come e ela fica toda furada. Esse aqui ficou anos no fundo do mar. E com a tábua eu fiz essa mesinha com rodinhas, com o nosso marceneiro, ó. Ai, que legal, tá vendo, gente, como fez? É legal quando ela é dupla, assim, né? 2 andares pra você E poder... eu achei que ela deu um charme, assim, ela é super rústica, mas ela tem um desenho mais quadradinho, mas É muito linda. também E aproveitei. aqui é uma cama, não deixa de ser uma cama, ou é um só... Meu filho, quando era menor, dormia aqui. Olha, ele- e ela falou das listras, ó. Aqui é um grain sack, é um dos sacos. Tá Esse aqui vendo? veio da Córcega, esse aqui veio da Áustria, esse aqui é Córcega. Ah, pra onde você vai trazendo É. tecidos listrados. que muito eu trouxe legal. de Londres E ó, também. mais uma vez a cortininha que deu esse charme todo. E essa cestinha aqui, o que é aquele Ah, L. esses são Pelica os Paludo? Que legal! É os leques personalizados que eu fiz num evento, a gente deu de brinde, cada pessoa ganhava personalizado com o seu nome. Então Que esse é o legal. meu leque. Que lindo, E, gente. Mais uma vez tá aí o Instagram dela pra vocês seguirem, que vocês vão entender por que eu sou fã. Tudo isso eu conquistei a partir dessas minhas experiências de vida, né? De se Então, permitir, né? de se Essa permitir. palavra é muito importante, essa ação, né? Se permitir, observar, conhecer. Não, e confiar mesmo, né? porque a gente tem isso. A gente tem dentro da gente. Todo mundo tem um talento, sabe? A gente tem a coragem de explorar, de se permitir, de experimentar os talentos, né? Eu acho que tudo gera uma consequência mais assim, ó, sem dúvida, tem que ter emoção, tem que ter sentimento, a gente tem que acreditar. Não dá pra fazer por fazer, não dá pra fazer sem fé, sem Exato. emoção, sem amor. E o amor a gente não encontra fora, o amor tá dentro da gente, né? Ai, que lindo! O guarda-roupa dela, já mostrei pra vocês várias vezes, mas olha que interessante você ter ele todo. Ele é um tecido Ainda bem cru, que assim, né? Tá bagunçado porque é coisa de praia, né? É, olha que legal. O tom natural, né? Essa barra. E Esse olha cafta que é da minha linha da Casas com Alma, Que a lindo. criação inspirada da nossa coleção. Nossa, que lindo. É. Você e a Samira arrasando também, as duas que eu conheço aqui de Essa mina roupas, tem um né? trabalho maravilhoso. Tem. também, né? Gente, vou deixar aqui pra vocês qual que é o Instagram lá do Casas com Alma. É Casas com Alma, underline, Casas com Alma, underline. Tá vendo, gente? Arroba Segue Casas e depois vocês underline. me contam o que vocês É, acharam. eu adoro cestos organizadores. Uhum. Eu acho que é super funcional isso, né? Para guardar o leque, para guardar Sim, meias, para guardar sim. as coisas íntimas. Então eles estão ali, agora tá vazio porque as coisas estão lá para baixo, mas eu guardo geralmente quando eu recolho os brinquedos, as coisas de praia, as Claro. toalhas, eu deixo guardado aqui em E cima. se tiver um evento precisar, eles descem ali que eu já Eles conheço. descem, já colocam uma coisa ali. Então, vamos agora saindo aqui dessa vista incrível que a gente tá aqui impressionado. Ah, tem um detalhe, vocês viram que a parede, que era parede, virou vidro, para que você aumente mais ainda a visão completa. E ampla, né? Chocado. Ele, E aí? tá aqui, ele Vem, vem Chicão. junto, né? Vamos lá. Aí você conseguiu fazer um Então, outro aí quarto. aqui esse espaço que era da escada virou quarto do meu filho, que hoje está com 11 anos, né? Mas ele tem uma bicama aqui para 2 crianças, das Que é 2 sempre caminhas. bom, né? E aqui a gente fez uma cama suspensa, Ah, que é a deixa cama eu do ver. Long. É Antônio, né? É o Antônio. Quando a gente fotografou a sua casa pra Casa Jardim, ele era um bebezinho. Ele era, né, pequenininho. Olha lá, que Então a gente fez uma massa. cama suspensa, ele vem sempre com os amiguinhos aqui. Daí e é uma adoram, festa. né? É uma festa, fica tudo acampado aqui dentro do... O menorzinho do que quarto. seja, isso aqui é um loftzinho perfeito pra eles, né? Fez o armário também com Não, com a tecido, né? cortininha, né? Cortina. É. Olha lá, gente, como é prático.
cestos organizadores. Agora tá vendo? como a gente tá esse mês de férias, então Olha, fica um Zizi pouquinho... Carderari, dos Projetos Olha Sertões. só, o Estúdio Aveloz. Tem Olha o bolsas. remo, gente, que interessante, que lindo esse remo. E tem né? um pouquinho de coisas de criança, então histórias assim de literatura infantil. a gente Mas olha que usa, né? interessante, você é uma decoração mesmo. Olha que legal essa sua prateleira, é uma ideia boa isso essa, aqui né? é bem bacana, ó. É um tecido com ilhós e com gancho e a gente coloca uma tábua dentro. Olha aí, que simples e que bonito que ficou. E ele compôs aqui eu usei o linho verde água para o quarto, né? Entendi. A E mesma aí- técnica, mas com essa corzinha já dele. Tanto na cortina aqui também, né? O detalhezinho da cortina. Entendi. E aí aqui na prateleira eu botei para dar um charminho, para compor Olha que lindo, a gente. decoração. do Agora quarto. tem uma coisa também que tá chamando a atenção. Olha a janela de fora a fora. Né? Isso daqui traz a iluminação, o quarto cresce muito. Cresce, porque eu queria que externamente a cabana tivesse uma estética, né? Ela é bem sueca, bem escandinava, assim, né? De lado. Então, a gente fez 4 portas, né? 2 entre em cima e embaixo e 2 janelas de vidro para ter esse volume de vidro no meio, né? As janelinhas laterais assim, lá no quarto tem as 2, né? Na lateral que tu já mostrou ali, né? Sim. Então a gente fez uma coisa simétrica para ter uma estética Essa legal. linguagem externa, né? É importante mesmo. E olha que lindo o banheiro com o teto assim inclinado, acho tão bonito. Olha lá, arte no banheiro, incrível. Isso aqui era da Ethnix, que pena que fechou. Que pena que fechou. Mas eu tenho muita coisa que eu comprava na Ethnix nas feiras. Então tem o ganchinho da toalha, que é assim. Mas é uma ideia, gente. Esse aqui também, ó, de colocar as toalhas, também era da Ethnix. Né, é um cabideiro, né? Agora tem um detalhe aqui, gente, que é muito importante vocês notarem. Vocês estão conseguindo aqui a paleta de cores? É todo, né, nesse tom. Aqui eu optei pelo cinza com amarelo, né? Eu botei um pouquinho de amarelo nas peças. Esse aqui eu trouxe da Provence, que é de barro de lá. Então, aí eu usei o que eu tinha que entrava nesses tons. Assim. E aí você vê que a própria plantinha seca já vem no tom, até o sabonete. O capim que tá aí. A foto é do meu enteado, Gui, que é um grande fotógrafo. Qual que é o nome hoje dele? é DJ. O Gui Sheffer, o filho do meu marido. Tá vendo, gente? Então, ele é um super fotógrafo. Ganhei essa foto linda, eu achei que tinha... Eu adoro foto no banheiro, eu acho que dá um charme. Lindo que ficou, exatamente. Né? Muitas pessoas deixam de decorar o banheiro e muitas vezes decoram com temas só de banheiro. Né? E o banheiro acho que é legal a gente ter, ele faz parte da casa também, Exato. né? Essa mesinha a gente fez, que era uma de apoio assim, e colocou a cuba em cima da mesa. Ficou muito bom, gente. Olha a iluminação, que gostosa, aqui a que ideia delícia. é a simplicidade, né, Luffy? Vamos descer? Vamos. Antes da gente descer, você pode explicar o conceito da escada que você comentou aqui? Então, a gente fez essa escada externa para a gente poder ter mais volume dentro, espaço interno para poder ter mais 2 ambientes. A gente ganhou um quarto e mais um banheiro. Claro, porque onde tinha a escada, você transformou em ambiente para trazer ela para fora. E 2 banheiros é fundamental, sabe? É fundamental. Até porque a gente tem esse momento, né, de vida. Mas assim. para isso você teve que fazer então essa cobertura aqui, e que eu acho um charme e perfeita, na verdade. Para proteger por enquanto, que o projeto original, olha o banco, gente. ele é uma caixinha, é uma parede, ele sai vidro aqui. Entendi. E ele a escada, ela é externa dos ambientes, mas ela ficaria dentro de casa, né? Entendi. Quando tiver o vidro aqui. Quando tiver o vidro. Olha a escada para os 2 lados. Aí você já vê aqui a cozinha. E chegamos aqui. Lica, eu sabia que era incrível, mas eu não sabia que era tanto. Então vou te mostrar aqui agora. Olha aqui. Isso aqui é nossos bastidores. Gente, olha assim, embaixo da escada, olha. A gente fez uma bancada de azulejo. E aí eu guardo as coisas que vêm da feira. Essa pia é super útil, né? Um espaço de lavação externo que daí a gente recolhe quando serve o almoço e vem pra fora. Gente, assim, quando você chegar da feira, eu espero que a sua casa seja assim, tá? Porque se cheguei da feira, botei umas flores assim, tava assim, olha que lindo. Maravilhoso. Olha, aqui você colocou a cortininha também. Também, aqui eu fiz cortina nos 2. Como a cozinha eu fiz com listinhas, aqui com listrinha pretinha e branca. Ficou lindo. É. Uau, vamos ver com calma, gente, porque realmente... Deixa eu acender aqui. Olha que amor. Então, aqui é a entrada.
Olha aqui, gente, os detalhes. Aqui é a minha cozinha, aqui é o lugar que eu ainda quero trabalhar, quero melhorar. Eu acho que falta espaço e ela não precisa de uma bancada bem feita, encaixar, colocar o fogão com micro-ondas, com todos os equipamentos. Eu quero fazer uma máquina de lavar louça que eu não tenho ainda. Sim. Né? Então, mas a gente tá numa cabana de férias, então a gente tem que se permitir, né? Olha aqui, gente, ela repetiu a mesma prateleira lá do quarto do Antônio. Isso. E agora conta pra gente como arrumar uma prateleira fantasticamente como você fez. Por favor, com vocês, Lica. Não, eu amo cozinhar, né? Então começa por aqui, ó. Cozinhar não é um serviço, é uma forma de amar, né? Que amor. Então eu tenho coleção de livros de receita. Eu adoro cozinhar e adoro livros, adoro manusear livro. Tem aí a manjar, tem ali umas garrafas. Tem umas garrafas que eu fiquei com pena de jogar fora, que são tão lindas. Garrafa de água saborizada. Olha que charme, garrafa meio retrozinha, né? Meio antiga. Sabe, você tem um olhar para um olhar diferente. Fala sobre como desenvolver o olhar para essas coisas. Isso aqui, Luffy, é um potinho de geleia de um lugar que a gente teve na África do Sul, que chama Babylon Story, que esse eu faço questão que eu dê a dica, que foi um dos lugares que eu mais me inspirei ultimamente na minha vida, foi no Babylon Story. Então, é uma pote de geleia, isso aqui a gente foi num safari, e esse aqui é o espinho do porco-espinho. Sim. Então tem a história da nossa viagem da África, né? Sim. Aqui. E assim vai, a gente vai coletando as coisinhas e vai juntando, tem o pinguinzinho, as minhas ervinhas. Olha aqui, gente, que lindo também esse porta-tudo. Esse também é Ethnix, né? Esse porta-tudo Ethnix. Muito Pena lindo. que ele fechou. Que eles fecharam, né? Olha aqui que lindo, ó. Simplesmente você tem um potinho com um alecrim. Jogado, é aquela assim. de esmalte, aqui do sul, Sim. essa empresa, de tudo esmaltado, Olha, sabe? De ágata. Olha aqui que máximo esse Isso eu quadro. comprei lá na Isla Negra do Paulo Neruda. Sim. Tava no restaurante, porque a Isla Negra é uma ilha, é um lugar no Chile onde morava, era a casa de praia do Pablo Neruda. E hoje é um lugar de visitação, na casa onde ele morava e tal. E no restaurante tinha esse quadrinho pendurado. E eu não sosseguei enquanto não trouxe gente, ela é das minhas, toca aqui. Eu fiz vender o quadro do restaurante. Que é um quadrinho gente. Assim, olha lá. Mas lá do restaurante da Isla Negra do Pablo Neruda. O charme que ficam as cortininhas quando ela... Parece que a casa fica mais leve, mais convidativa, né? Aí eu tenho aqui a minha louça. Olha até louças. Eu quero melhorar, né, Luffy? Eu quero fazer um armário bacana, assim, com divisórias e tal, né? sabe? Você sabe quando você vai parar? Pois é. Nunca. A gente vai fazendo, assim, daqui a pouco eu acho o lugar para botar esse armário. Quer servir uma água, gente? Quer aceitar Não, eu quero, por favor, porque negócio linda desse jeito. Olha isso, uma bandejinha, a listra, bem Zizi. Esse é tudo da Zizi e esse é da Casas com Alma. E esse copo, gente, olha isso. Aí ele bonito, sai, né? Para lavar? Como é que é? Uau! Chave, né? E ele tem cru também e verde. Seja bem-vindo, já botei um vinhozinho gelado para nós. Ai, que delícia, eu nem esperei para brindar. Olha essa composição aqui dos paninhos, das louças que estão ali. E aí a gente chega aqui nesse cesto que é a luminária, que está conectado também nesse outro cesto grande. Agora, quando a gente entrou, a gente reparou numa coisa, sabe? Que é isso aqui. O que é isso? Esse aqui é um biombo. Olha que isso incrível. Eu encontrei numa feira e fiquei apaixonada, ficou na minha casa um tempão, eu não sabia onde pôr. Aí quando a gente fez a cabana, ele veio para cá. Como eu trabalho com cenografia e vou nas feiras de decoração e quando eu posso também eu trago de viagens, eu tenho um acervo, para usar no meu trabalho e quando a gente montou a cabana, muitas coisas eu trouxe de lá, né? Como eu falei, gente, você quer fazer um acervo? Faça um acervo estilo Lica, porque a hora que você precisar usar tudo, você... Isso aqui também, a mesinha de centro de pallet, né? E as esteiras de palha. Olha que legal, você colocou as esteiras de palha como um tapete. Coloquei porque eu quero, esse high-low que a gente fala, eu acho que é fundamental. E esse lugar tem que ser simples. Ele é uma cabana. O sofá já estava meio cheio demais. E eu queria assim, eu quero palha para botar o pé na palha mesmo. Então eu fiz tá boa. Não, muito lindo. E eles são super versáteis, né? Olha esse cantinho, gente, que graça. Nossa, olha essa decoração com as plantas, esse cacto. Esse é um mandacaru lá do Nordeste.
Uhum. E aqui bom, aqui até que tem pouquinho, né? Mas eu adoro trazer de viagem galho, pedra, concha e concha até nem tanto, né? Já tem Mas muito galho, aqui. pedra, concha e garrafa. Eu tenho dó de jogar as garrafas fora. E aí eu tinha, até uma quebrou esses dias. Eu trago as garrafas de viagem. Esse aqui foi um vinho rosé que a gente tomou. Essa grandona? Olha É. que linda. E aí. Você falou nunca? Essa vinícola é aquela do Brad Pitt e da Angelina Jolie. Então Chateau ficou Miraval. mais chique ainda, gente. Vai pegar. E aí trouxe a garrafa de viagem, aquele quadro de um artista, um grafiteiro amigo nosso, que é o Dream, que é um super talento, que ele fez numa madeira pra mim, a Santinha. Os detalhes da decoração. Lica, realmente, não tem como a gente te visitar rápido, entendeu? A gente que gosta de decoração... Então aqui tem as minhas coleções de pedra, de cada lugar, de graveto. E aqui tem as um conchas pouquinho de... e as garrafas, né? E as garrafas, até tá pedindo uma limpeza agora pra garrafa. Mas fica a dica, gente. Ela junta a garrafa, mas não fica lá jogada toda horrorosa, não. Ela faz uma instalação de todos juntos. E essas têm história, cada uma tem uma história do que a gente veio, de algum lugar que bebeu, ocasiões especiais. Por isso que elas estão aí. E no Natal eu coloquei um pisca-pisca dentro e fiz uma luminária. Ai, que legal, gente, para celebrar todos os lugares. Olha aqui as conchas, essa mesinha também de bambu com palha. Uau! E esse vaso central aqui? Esse é uma medusa. Eu chamo de medusa, né? São as cabeças sicilianas. Ela é inspirada nas cabeças sicilianas, na verdade ele é aqui do Brasil, mas é uma medusa. E eu botei esses galhos de babosa dentro para fazer o cabelo dela, né? Sim, uma super medusa mesmo. E essa mesa aqui? Então, aqui é a nossa sala de jantar, para dias frios a gente faz. Tem a mesinha do aconchego aqui, né? Ontem eu recebi umas amigas, então eu acabei deixando a louça aqui, como tu vinho, vou deixar aqui para mostrar para o Luffy a minha louça. Essa é da minha coleção, que eu te falei dos sacos, né? E ela é inspirada nas coisas daqui do lugar. Você fez a louça listrada, inspirada na sua paixão pelas listras? Da minha coleção, tem as daqui da casa, tem a coleção Cabana dos Sonhos, que é com as coisas do lugar, né? Gente, você tá achando que ela botou uma pitanga? Não, aqui é uma cerâmica. Da Zanata Casa, que é a melhor cerâmica do Brasil. Essa aqui eu que fiz. Essas pitangas fui eu que fiz lá com os artesãos. A gente que montou. Olha lá, isso, aqui gente, todas as peças têm listras, ó. Dos sacos. Não, realmente, uma linha sua. Gente, tá aqui, Lica Paludo. Pode entrar aqui, você vai saber tudo dela. Esse é o cantinho da leitura. Como tu gostou daquele biombo lá, eu tinha, quando eu comprei ele, eu adquiri ele, eu comprei essa peça que era uma escultura, era uma peça única, que é um tronco lindo. Aí eu transformei nessa luminária, a gente fez. Com as listras. Com as listras. Isso é um pano que eu trouxe da Grécia, que eu embrulhei e fiz uma... É aquela história, cúpula. gente, você traz, que uma hora você vai saber como você vai usar. Vai fazer assim, de uma forma... Vamos dizer caseira até, né? Mas eu acho que... E aí é o meu cantinho da leitura. Não, incrível. Aqui tem uns livros que eu curto, de viagem, de literatura também. E aí a gente... Antes tinha o deck nosso, ele era dividido, porque ele vai descendo o terreno. Nossa, e aí você tem acesso à areia. Tem acesso à nossa prainha, vou te mostrar. Eu optei em fazer uma escada maior, e ele um pouquinho mais fundo, mas ter um piso só, um plano só, que deve ficar muito mais amplo e a gente tem um espaço bem maior. Então eu acho que o nosso desafio aqui foi sempre de tentar explorar ao máximo os espaços que a gente tinha, né? Da melhor forma possível, porque o lugar é pequeno, o terreno é pequeno. Sim. E a gente procurou fazer espaços amplos à medida do possível, né? Olha o que ela tá falando, gente. Vocês entenderam que a escada ela é mais íngreme aqui e é bem alta. E é maravilhosa porque ela se junta com o piso. Agora vai observando os detalhes dos barros, da cestaria, dos tecidos, das plantas. Olha que lindo isso daí. Hoje a gente está na casa de uma pessoa especializadíssima em cenário. Então, assim, a gente está vivendo um sonho junto aqui de mostrar detalhes. Os vasos de barro são espetaculares, indígenas, né? Sim. Olha aqui, gente. Então, o que eu acho muito legal, Lica, essa história de usar só o verde e o barro, tá vendo? Também acho lindo, né? Os neutros, né? Que são os neutros. Aí tem o vermelho no detalhe. Eu tenho uma coisa que eu com cor, assim, eu sou destemida com cor. Então, quando eu vejo, tá colorido, mas eu amo os tons neutros.
branco, cru, areia, mas a minha vida pede cor. É. E aí entra. Aliás, olha essa arrumação, que linda, com Mas essas tem, almofadas às vezes aqui. eu ó. arrumo, eu tenho sacos com lista preta também, e tem várias coisas em cruz, então às vezes eu deixo cru aqui. Sim. A praia ali, geralmente eu faço mais cru. Olha esse cenário, Lica. Olha lá o nosso movimento. Olha lá o trânsito. Fica olhando, Esse é o gente. ônibus mesmo, no público. Olha que lindo. Passa o ponto aqui do lado. Olha o ônibus passando lá, gente. Muito legal, Lica. Isso E é essa uma daqui cama. você trouxe das viagens? Esses vieram de Londres, os sacos, né? Os antigos, eles usam. A gente usa como. Aqui eu estou usando como almofada, né? Ali eu estou usando como filo de mesa. Lá no quarto eu usei uso eles como também nas luminárias, né? E você estava contando que aqui é uma cama mesmo? Isso é uma cama. É uma cama. Eu sempre gostei de ter cama, tipo na sala, alguma coisa, tem uma camona assim, né? E aqui eu já tinha na minha casa também. E aí essa aqui eu fiz com esse propósito, pra ter uma cama a gente poder deitar Uma mesmo. cama que no dia de calor você vem dormir Não, aqui. e quando chove é uma delícia, que a gente fica deitado aqui, que é transparente, e a chuva cai ali e tu fica envolto nessa cena no meio da natureza, protegido, né? Eu vou até fazer uma pausa aqui nesse deck só para poder mostrar para vocês essa Iemanjá no alto da pedra, Lica. Por favor. Não, que e o isso? lindo dela, sabe o que é? Porque ela tá aqui há muito tempo. E se tu reparar, ela tá no tom da pedra. Ela tá totalmente faz parte da natureza, integrada. Tá A natureza. E assim, eu até pensei em restaurar e tal, mas ela é tão, eu tenho tanto respeito, ela tem as flores que ela gosta, tem as bananeiras para proteger. Eu sei que tem que ter cobertura, eu deixei a cobertura das plantas para proteger ela. Tá muito né? lindo. Mas eu sinto que ela tá feliz aí. Tá super. E Olha aí? essa mesa, gente. É um detalhe de um tronco. Ô Lica, você sempre teve esse seu talento de decorar? É uma coisa que realmente sempre foi seu? Ou Lu, como é eu fui que me foi se descobrindo. despertar? Eu acho que sim, eu acho, né? Desde do momento que eu tive a oportunidade de poder mostrar ele, me descobrir, já tem algum tempo, né? Eu trabalho há 22 anos com cenografia, com decoração, e eu adoro fazer isso. Eu adoro me inspirar, adoro, né, nas viagens que eu faço, buscar inspiração. E aí as coisas vão acontecendo. É a pessoa que viaja atenta, gente. Atenta aos detalhes, né? E não só... Tem muita gente que viaja, bate foto, não sabe nem onde foi, né? Exato, e aí, é isso, mas daí que tá, tu tem que entrar no ritmo da tua viagem e saber olhar, se permitir olhar. Entrar, né? né? Aquele olhar que registra, né? Que te toca. E como eu trabalho com isso, as coisas me emocionam, né? A beleza do... Que lindo. Olha esse outro cantinho, gente, que... Então, você trabalha muito, isso são raízes ou troncos? O que é isso aqui? Esse aqui é um cipó. Um cipó. É um cipó, esse aqui veio lá do CEAGESP, se eu não me engano. Eu usei nos eventos e eu acabei trazendo aqui para casa. Tá vendo? Olha que lindo. Não, esse tá demais, esses vasos. Olha aqui a figueira que ela falou, gente, olha que ela é de linda. Olha centenária. que espetáculo, olha o tronco. Não, demais. Ela não é uma majestade? Ela é uma majestade. Esse barco, por si só, já é uma grande decoração. Olha ali, o balanço. Lica, olha esse ambiente. Quer dizer, não é todo mundo que tem uma lagoa-praia, né? Porque aqui é uma lagoa-praia. A gente usa muito a lagoa aqui de manhã, durante o dia, para fazer stand-up, para sair. Meu filho nada, eu não nado tanto assim, né? Mas eu vou no stand-up, eu gosto. Vai. Gente, olha aqui, também é da sua coleção essa daqui? Essa aqui é da Zanata, das meninas da Zanata. Aqui você colocou um tecido grande aqui, que tecido é puxado pro linho, né? É um linhão, é um linho, mas é transparente assim, porque aqui, como é transparente, de dia bate o sol aqui em cima, né? E aí eu coloco esse tecido para fazer uma sombra. Então eu digo assim, aqui é a nossa área de sombra e aqui é a nossa prainha, assim. Entendi. Aqui bate fica, o sol. Mergulha, fica aqui, fica tomando sol. E as próprias árvores devem te ajudar muito na questão do sol, né? Sim, tá ajuda muito bastante. E aí quando escurece eu ligo esse cordãozinho de luz. Nossa, Lica, eu tinha certeza que eu ia amar a sua casa num tanto, só que eu tô tão apaixonado. Vamos lá embaixo no deck, pode? Claro. Vamos lá. Olha que lindo, gente, esses banquinhos de troncos aqui, de galhos de árvore. São fez para mim. Ele tem um lugar de
de madeira, trabalho com madeira morta, né? Uhum. E aí eu encontrei esse aqui lá pronto e esse aqui eu pedi para ele fazer, esses que servem de mesinha e de reaproveitamento. Muitas vezes a gente vê cortando, né, as madeiras na rua. Eucalipto. Tá muito lindo mesmo. Caiu e tal. Olha essa cena dela descendo com o cachorro. Não dava para eu poder seguir junto porque tava muito linda, muito cenográfico. O chuveirão aqui. Olha isso. Tá no tom da natureza. Olha aqui, você tem uma prainha ali, cara. Tem uma prainha. Com balanço. Nos casamentos eu forro aqui de sisal o chão e a gente faz embaixo da árvore o altar. Uau. Ou lá. Olha isso. Olha como a água tá limpinha hoje. Tá limpinha a água. A gente tá na Lagoa da Conceição, em Florianópolis, com o Chicão. Né, Chico? Então, aqui não, o nascer do dia aqui é maravilhoso e o nascer da lua também é perfeito. Uau, nascer da lua, nascer do dia. Olha isso, gente. Agora, quem aí que tá curioso e curiosa pra gente ver a casa vista daqui? Lica, que sonho! Bom, então Cabana dos Sonhos não é simplesmente um título, não é simplesmente uma forma de falar, é uma cabana dos sonhos mesmo, Lica. Ela é única, né? É como eu digo, é um lugar que ele foi acontecendo, né? Olha essa árvore, é por isso que eu falo, ela é a alma do lugar. A casa, a árvore está abraçando todo o ambiente, toda a casa, toda a cena, né? E eu acho que foi acontecendo de acordo com o que o nosso espaço permitiu, né? Aqui é a grande Lagoa da Conceição, a parte maior da lagoa, né? A estrada, ela termina aqui na frente, dali em diante tem uma trilha de 2 horas a pé que vai até a costa da lagoa, onde é um vilarejo super tradicional aqui de Floripa, que as pessoas, tem vários barzinhos, restaurantes, o pessoal vai para lá para almoçar. A rotina aqui de vida é marítima, né? Tô encantado com o nosso reencontro, com a sua casa, com o seu estilo, com o quão eu sei disso. Deixa eu tirar a máscara aqui, que agora a gente está em ar livre. Tá arejado, não tem problema. Gente, o quanto eu conheço a Lica há tantos anos e todo mundo por aqui admira o trabalho dela justamente por isso que você acabou de ver. Como ela consegue fazer tão naturalmente algo tão lindo, aproveitando o feito à mão, o manual, né? o da terra, as coisas naturais, valorizando o trabalho daquelas pessoas que são simples, artistas, né? O que é simples para mim me encanta. Eu sou apaixonada pelo simples, eu acho que esse é um desafio, né? A gente poder fazer coisa... O simples é sofisticado, né? O simples é sofisticado. Eu acho que é aquela frase, né, da Coco Chanel, né? Que a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. A simplicidade é o mais alto grau da sofisticação, porque hoje nós entramos numa casa extremamente sofisticada, onde tudo que a gente viu era muito simples, mas olhado por quem se permitiu aprender observando o mundo ao nosso redor. Não é isso? É isso aí. Muito obrigado. Bonito. Você viu que poeta? Querido. Me dá um abraço aqui. Querido. Obrigada, Lupe. Estou muito feliz de estar aqui, viu? Eu estou acompanhando teu trabalho. Tenho acompanhado, né? Que é lindo o teu trabalho no YouTube. De vez em quando eu encontro umas coleções lindas assinadas pelo Lupe. É verdade. Né? É verdade. Olha, gente, fiquei feliz porque essa daqui, minha filha, eu admiro de verdade mesmo. Aliás, tem que colocar algumas coisas tuas aqui, né? Não é? Vamos colocar. Vamos sim. Amei essa visita. Eu quero mais uma vez convidar vocês para seguirem vários Instagrams dela. Começa com o dela, que tá aqui embaixo, que é Lica Paludo. @ Lica Paludo. Que tá aqui. Você vai conhecer todo esse trabalho dela. E aí também, se você quiser conhecer mais da Cabana dos Sonhos, tá aqui também na nossa... e da casa, no Instagram Casas com Alma também. E a Casa com Alma, que é o novo empreendimento. É o meu novo projeto. A primeira coleção foi inspirada aqui na cabana, onde tudo começou. Você viu onde você tá, pessoal? Então tá, muito obrigado. Eu queria dizer para vocês que voltando a gravar presencialmente, né, depois de todo esse período, e eu não programei, não foi uma coisa programada, eu te liguei de última hora, não foi? Mas é agora que eu tô aqui na beira da lagoa, que eu morava ali nas rendeiras do lado, de repente eu acabei de perceber que o meu primeiro vídeo, depois de voltar a gravar, tinha que ser no coração da minha ilha, tinha que ser no coração do lugar que eu mais amo, e
pertinho, Que legal. só com você, pessoal. Oh, Ai, querido, que legal. Uai, Querido, gente. obrigada, viu? Obrigado Por também. terem nos escutado aí, por ter entrado no nosso mundinho. Ai, gente, que mundinho mais lindo. Obrigado, gente. Tchau. Tchau, obrigada.